Esse aqui é um dos insights que você tem que muda tudo dali para frente. É aquela questão do que é impossível desver aquilo. Então, uma vez que você tem contato, uma vez que você aprende a lidar com isso, isso muda tudo dali por diante. Sejam muito bem-vindos ao programa Negociação Sem Complicação. Aqui nesse espaço nós mostramos para vocês estratégias para provar que é possível conseguir o melhor resultado em qualquer negociação. Os episódios deste programa vão ao ar sempre às terças-feiras. E se você quiser conferir o que rolou nos episódios anteriores, basta dar uma olhada nas redes sociais do Alexandre. Tem Facebook, Instagram e também YouTube. O link para o acesso está aqui na descrição desse vídeo. É só correr lá. Bom, hoje nós vamos conversar sobre o mito do bolo fixo. Eu sou Karine Ferraz. Eu sou Alexandre Cury. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem. Olha, ao longo dos nossos programas, das nossas conversas, eu ouvi você falando sobre muitos mitos. Mas bolo fixo? O que é isso? Eu não tenho ideia. De fato, a negociação, essa ciência da negociação, ela tem muitos mitos, ela é envolvida em muitos mitos. E talvez um dos mais importantes seja o mito do bolo fixo. Infelizmente, muita gente não conhece esse mito. E muitas vezes que eu comento esse mito com alguém, as pessoas ainda se surpreendem com isso. Mas o mito é tão importante que quando eu entendi ele claramente, quando eu aprendi que era um mito, quando eu aprendi a lidar com ele, isso revolucionou a minha forma de negociar e, consequentemente, a minha carreira. O problema é que as pessoas, quando falam em negociação, elas estão preocupadas em competir. Então, a negociação é uma competição. Enquanto você está focado em competir, você não consegue enxergar como a cooperação pode te ajudar. Então, à medida que você quer competir, você não enxerga a cooperação, né? É muito pelo contrário, você só compete. E aí gera um efeito, que é um efeito muito ruim, que é o que eu chamo de efeito melhor que nada. Que é assim, as pessoas estão negociando e às vezes tem uma proposta, essa proposta é ruinzinha, e a pessoa fala assim, bom, pelo menos é melhor que nada. E não precisa ser assim, porque a pessoa enxerga o melhor que nada como alguma coisa positiva, mas ela não enxerga as oportunidades que a busca de ganhos mútuos pode trazer. E essa é a chave para a gente conseguir um melhor resultado em qualquer negociação que a gente fizer. Entendi. É como se o negociador tivesse ali com uma visão super limitada das possibilidades que ele tem. É mais ou menos isso? Exatamente. É isso mesmo. Entendi. Ok. Olha, parece bastante revolucionário isso aí que você está contando pra gente. Você podia explicar um pouquinho melhor sobre isso? De fato é revolucionário. Aí eu digo pela minha experiência com isso. Esse aqui é um dos insights que você tem que muda tudo dali para frente. É aquela questão do que é impossível desver aquilo. Então, uma vez que você tem contato, uma vez que você aprende a lidar com isso, isso muda tudo dali por diante. Explica pra gente um pouquinho melhor. Eu ainda não entendi o que é esse bolo fixo. A gente vai chegar lá. Mas para chegar lá, eu queria contar um caso que aconteceu comigo que ilustra bem essa questão do bolo fixo. Eu estava negociando com um cliente, numa época, um desses aumentos de câmbio. A gente sabe que no Brasil o câmbio flutua muito, então para quem trabalha com negociação dentro de empresas, é muito comum que a gente discuta aumentos de câmbio, que a gente vá tentar repassar ao cliente, e eu como cliente vou tentar encontrar outras alternativas para não repassar, mas é natural que a gente venha repassar esses aumentos de câmbio. E eu estava negociando com um cliente justamente um desses aumentos de câmbio. Só que a situação era muito mais complicada do que uma situação tradicional de negociação. A questão era a situação que meu cliente vivia.
Ele estava num momento extremamente complicado. Era um cliente que no Brasil tinha várias fábricas e especificamente a fábrica que utilizava esse produto que a gente estava discutindo era uma fábrica que andava muito mal. O que acontecia era que essa fábrica tinha perdido muitas vendas, já há vários meses ela vinha com vendas muito baixas em relação ao que ela já tinha tido. E para vocês terem uma ideia, ela vinha com uma ociosidade acima de 75%. Então é uma ociosidade impossível de se administrar. E o que começou a acontecer ali dentro da empresa é que começou a ter a necessidade de redução de custo. E essa redução de custo envolvia inclusive redução de pessoal. Então o clima dentro dessa fábrica que a gente estava discutindo estava extremamente tenso. Por quê? Era sempre aquela pressão enorme de a qualquer momento perder o emprego. E ao mesmo tempo, chega um fornecedor que vem falar de aumento de preço. Isso é muito ruim para a empresa que está numa situação já difícil buscando reduzir custo, e é muito ruim para o negociador em si. Por quê? O negociador acaba tendo que dar uma má notícia internamente. E ninguém quer dar uma má notícia no momento onde se está falando em redução de custo e você pode perder o emprego simplesmente por causa disso. Então, vocês imaginam como é que estava o clima. E a negociação estava emperrada, ela não ia. E a gente, de fato, precisava daquele aumento, era uma questão de sobrevivência. Mas a coisa não caminhava. E aí, num desses momentos, eu estava conversando com o meu chefe naquela época. E estava conversando com ele e disse para ele, olha, eu não sei mais o que fazer, porque a situação é extremamente difícil. Por mais que eu entenda a situação que o cliente vive, que é uma situação extremamente complicada, a gente precisa de fato desse aumento, e a coisa empacou. Eu realmente não sei como sair dessa situação. Realmente está muito difícil. E aí meu chefe falou o seguinte, cara, eu entendo o que você está me explicando, mas não tem jeito, a gente precisa do aumento. A gente precisa enxergar a situação sob outro aspecto, a gente precisa enxergar de uma forma diferente. E eu falei para ele, olha, eu já olhei para todos os aspectos dessa situação, eu não consigo achar uma alternativa. E ele falou para mim, não, eu entendo, eu tenho certeza que você fez isso, mas não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é para tentar olhar para o problema como se a gente simplesmente não fizesse parte do problema. É como se a gente fosse para o espaço e estivesse enxergando a Terra. E aquilo me deu um insight como poucos que eu tive na minha vida inteira. Aquilo me deu aquela... Sabe quando parece que é um farol que te ilumina o caminho? Você está no meio da escuridão, de repente vem um farol e você enxerga o caminho claramente que você tem que seguir. Foi exatamente o que eu senti naquele momento. Então é uma sensação fantástica. Aí o que aconteceu? Eu já saí de lá extremamente animado e motivado com o potencial que eu via de solução. A primeira coisa que eu fiz foi chegar no escritório, reuni todo o meu time, expliquei para eles qual que era a situação e o que eu queria, e começamos a gerar ideias. E aí é uma coisa muito louca, né? Porque surgem ideias de todo tipo que a gente pode imaginar, das mais absurdas até as mais geniais. E realmente foi uma ideia absurda que acabou sendo lapidada e virou uma ideia genial. E eu saí daquela reunião com a minha equipe convicto do que tinha que saber, do que a gente tinha que fazer. Eu tinha certeza que aquele era o caminho. Eu tinha assim convicção plena de que a gente tinha que seguir por aquele caminho que era o melhor possível. Bom, qual que era esse caminho então? Qual que era a ideia? O que acontece é que, como eu tinha dito, esse cliente não tinha uma fábrica no Brasil só, ele tinha várias, aliás. E a gente estava com um problema nesse produto que ia para essa fábrica que, como eu comentei, estava muito mal. Mas a gente tinha alguns outros produtos que a gente fornecia para uma outra fábrica que ia muito bem. Ao contrário daquela, estava muito bem, estava
como a gente diz aí no mercado, nadando de braçada. Qual que era a ideia então? A ideia era que a gente aplicasse uma redução significativa de preço naquele produto que a gente estava discutindo. Então, imagine, a gente começou a negociação pedindo um aumento de preço. A ideia era fazer exatamente o contrário, era dar uma redução, e uma redução muito significativa. Em contrapartida, o cliente nos daria um aumento de preço nas peças que iam para aquela outra fábrica que ia bem. Então uma coisa compensava a outra. Bom, para poder apresentar essa proposta ao cliente, eu tinha que ter aprovação interna na empresa que eu trabalhava. E olha, foi muito difícil. Às vezes é incrível como as negociações internas da empresa, às vezes são mais difíceis que o cliente. Porque era muito difícil convencer, e eu entendo perfeitamente até o ponto de vista das pessoas que estavam ouvindo o que eu estava falando, porque era uma ideia bem diferente, porque olha o que eu estava propondo. Olha, nós temos um produto, esse produto está dando prejuízo, e a minha proposta é aumentar o prejuízo dele, é piorar a situação financeira desse produto. Em contrapartida, isso vai ser compensado com um aumento de preços em outro produto. Um outro produto que já dava lucro. Então eu estava falando assim, olha, vamos piorar o prejuízo de um produto e vamos melhorar a lucratividade de outro. Isso não fazia sentido nenhum para as pessoas, era extremamente difícil para as pessoas entenderem. Enfim, consegui convencer eles e levei essa proposta para o cliente. E para o cliente, quando eu expliquei, quando eu contei, fiz a proposta para o cliente, foi uma explosão de euforia para o cliente, porque aquilo era simplesmente sensacional. Do ponto de vista dele, o que acontecia? A gente estava apresentando uma redução significativa numa fábrica que estava mal, que ia muito mal. Então, para ele, aquilo era muito bom. Ah, mas ia ter o aumento na outra fábrica. É lógico que ele sabia que uma coisa compensava a outra. Ele sabe fazer conta e não tem nada de enganação. A situação era extremamente transparente, né? A conta era uma aqui e outra ali. Mas para ele, aquilo era extremamente conveniente. Se uma fábrica vai mal e ele consegue apresentar uma redução de custo, isso é bom para a empresa e é bom para ele como negociador. Na situação que estava, isso ia ser extremamente positivo. E para outra fábrica que estava indo muito bem, o impacto era ínfimo, não ia fazer diferença nenhuma. E por isso ele ficou tão animado com a proposta que eu fiz. Então foi extremamente positivo. Nossa, mas isso é realmente fantástico. A cada dia que a gente conversa, eu percebo como procurar uma opção que agrade as duas partes eleve muito o padrão da negociação. É incrível. Agora, vamos lá, não foge da minha pergunta. Eu ainda estou pensando o que o bolo tem a ver com essa história. O que, afinal, é essa teoria do bolo fixo, o mito do bolo fixo? Então vamos falar sobre o bolo, finalmente. Vamos imaginar um bolo de aniversário, sabe? Um bolo de festa mesmo. De aniversário. O que acontece? Se eu fosse repartir esse bolo para duas pessoas, o que acontece? Se eu cortasse o bolo na metade e desse metade para cada lado, cada uma das metades vai ficar com um pedaço igual do bolo. Então cada um vai ficar com 50% do bolo. Agora, o que acontece? E se eu não repartir esse bolo de uma forma igual? E se eu repartir 3/4 do bolo para uma pessoa? Ora, a segunda pessoa só vai poder ficar com 1/4 do bolo. Não tem jeito, é 75% para um, o outro só sobra 25%. Por quê? Eu tenho meu tamanho do bolo limitado, aquele meu bolo é 100%. E eu não consigo fazer aquele bolo virar mais do que 100%. Então, quando eu reparto o bolo, ou eu reparto ele igual e cada lado fica com 50%, ou se eu repartir ele de forma desigual, um lado vai ganhar mais, mas para isso o outro tem que perder, não tem jeito.
Na negociação, funciona dessa mesma forma. Então vamos supor que a gente esteja negociando lá um determinado montante, tem um montante na mesa, e esse montante é de 100 mil reais. O que acontece? Se eu tenho aqueles 100 mil reais para distribuir entre duas partes, eu posso cortar na metade e cada parte ficar com 50 mil reais. Agora, se uma das partes acabar ficando com 75 mil, a outra parte só vai conseguir ficar com 25 mil. Só que isso, na verdade, é um mito. Não precisa ser assim. A questão é que muita gente negocia como se isso fosse a mais absoluta das verdades. E esse é talvez o mito mais destrutivo dentro de uma negociação. Por quê? Se você tem o mindset de que para eu ganhar você tem que perder, você já entra na negociação com um foco, que é fazer o outro perder. Por quê? Só tem um jeito de eu ganhar, que é fazendo o outro perder. Por isso que eu digo que esse é um mito extremamente destrutivo. E na verdade não precisa ser assim. Então, se a gente pensar no bolo como resultado da negociação, você está propondo com essa teoria, né, superar a teoria do bolo fixo, que a gente olhe para além do bolo? Então não vai ser aquela coisa de ou o bolo é meu ou é seu, ou então no máximo meio termo, né, que seria metade do bolo para cada um. A gente vai procurar uma solução que seja além do bolo, é isso? Exatamente. Na verdade, o bolo não é fixo. Até existem algumas situações onde o bolo é fixo. O que acontece, por exemplo, se você tem uma competição esportiva, para que um seja campeão, os outros não podem ser campeões. E tem algumas situações em que é isso mesmo. Então, por exemplo, vestibular. Não dá para todo mundo ganhar. Então, para alguém ganhar, alguém tem que perder. Um concurso de beleza, por exemplo, você vai ter lá uma Miss Brasil, as outras não podem ser. Então, existem situações onde, de fato, o bolo é fixo. Essas situações dentro da negociação, a gente chama de distributiva, onde, de fato, eu tenho um valor limitado, um pote fixo a ser distribuído, e não tem jeito, isso precisa ser distribuído entre os participantes da negociação. Então esse é o tipo de negociação que a gente chama de distributiva. Por sorte, essa é uma parte muito pequena das negociações. A maioria esmagadora das negociações, ela não é distributiva, o bolo não é fixo. E é nessas que, na maioria das vezes, a gente está inserido. Certo, então a gente precisaria de um pouco de criatividade para superar aquela primeira imagem de que eu só consigo aquilo e pensar numa outra solução que agradasse todo mundo, seria mais ou menos isso. Exatamente, o que a gente precisa fazer, na verdade, é fazer o bolo crescer. O que acontece? Vamos voltar à nossa analogia com o bolo de aniversário. Vamos supor que você tenha lá um bolo de aniversário de 3 quilos. Ora, se eu for compartilhar esse bolo, e se o bolo for fixo e na melhor das hipóteses eu vou dividir ele no meio, eu vou deixar cada parte com 1,5 kg do bolo. Agora, vamos supor que eu consiga achar uma forma de, ao invés de ter um bolo de 3 quilos, eu começo a colocar outros bolos um do lado do outro, e aí eu faço eu coloco o recheio, eu faço toda a cobertura de modo que fique um bolo único, mas dessa vez aquele meu bolo de 3 quilos se tornou um bolo de 10 quilos. E aí vamos supor que nesse bolo de 10 quilos eu fique com uma parte menor dele, 40%. Ora, 40% de um bolo de 10 quilos são 4 quilos. Agora, 4 quilos, que é a parte que eu fiquei do bolo grande, ela é ainda muito maior do que o bolo de 3 quilos inteiro. Claro. Então, a proposta é justamente essa. Vamos fazer esse bolo crescer para que depois, quando eu distribuir, quando eu dividir ele, eu ainda fique com uma parte muito maior do que talvez o bolo inteiro que a gente tinha anteriormente. Entendi. Parece bastante claro para mim. Mas pensando naquela história que você estava contando,
ali você estava negociando um aumento de preço, não é isso? Exatamente. Como que o bolo ali não pode ser fixo? Como que tem outra opção além do dinheiro que você estava negociando? E é isso que parece mesmo. Quando você olha para a situação, e muita gente olha dessa mesma forma, você vai ver, vai te parecer que o bolo é fixo. Mas aí está a grande sacada. Esse é o grande insight que você tem que ter. Esse bolo não é fixo. O que você tem que buscar são compensações dentro da negociação. Então você tem que analisar a situação, ou seja, o que você está discutindo, e aí começar a abordar quais são as compensações que a gente tem para aquela situação. Então, no caso que eu tinha com o cliente, no caso que eu contei, a gente tinha lá uma situação de aumento de câmbio. E aí a gente pensa assim, ora, eu preciso desse aumento, o cliente vai me dar esse aumento. O que seria uma compensação para ele? E a gente começa então a base de construir compensações, a gente começa a aumentar o bolo. Então o bolo funciona assim. O que acontece é, você lembra no caso que eu contei, quando eu falei que meu chefe falou para olhar para a situação como se eu estivesse no espaço e estivesse olhando para a Terra, lembra disso? Claro, lembro sim. O que ele estava me falando era para eu tirar o foco do problema, ou seja, me afastar, tirar o foco do problema e começar a focar na solução. E foi isso que eu fiz. E a partir daí é que saem as grandes sacadas que a gente tem dentro das negociações. Nossa, eu acho isso incrível, porque isso permite até que a negociação fique boa para os dois lados. Porque de início, se você só conseguisse o aumento que você queria, a outra parte ia ficar numa situação muito difícil. E talvez você conseguisse aquela negociação, mas a gente não sabe nem dizer se ia perdurar essa relação comercial por muito tempo. Né? Se a pessoa ficasse numa situação muito difícil, poderia ser que a empresa até quebrasse. Agora, gerando opções, todo mundo sai satisfeito, realmente é fantástico. Você poderia contar algum outro exemplo, alguma outra situação para deixar mais claro para a nossa audiência como que isso funciona? Claro. A gente pode falar de uma situação corriqueira do dia a dia. Vamos supor que você quer fazer uma surpresa agradável para sua esposa e você então vai levá-la para jantar no restaurante preferido dela. O que acontece é que você esqueceu de reservar e esse restaurante é um restaurante bastante procurado. Exatamente. Quando você chega lá, o que acontece? Tem uma fila de espera de 2 horas. Aí normalmente o que acontece? 2 horas, é difícil ficar esperando 2 horas. Aí a sua esposa começa a culpar você porque você esqueceu de reservar, e aí você começa a brigar, a discutir, no final das contas vocês vão para casa, em vez de uma noite agradável, vocês acabam brigando e vão para casa sem nem jantar. Isso acontece normalmente. Agora, o que acontece? Você precisa começar a gerar outras opções dentro disso. De preferência você faz isso antecipadamente, é o que você faz melhor dentro da negociação. Se não der, nesse caso, daria para fazer alguma coisa ali na hora. Mas o que você tem que buscar? Você tem que buscar outras alternativas de restaurante. Então, ali que estão por ali. E aí o que acontece? Você já tem que ter um plano backup. Ora, se eu chegar, esqueci de reservar, tá bom. Então existe uma possibilidade de eu chegar lá e estar lotado. Se eu chegar lá e estiver lotado, a gente pode ir para o restaurante X e você já tem lá uns 2 ou 3 restaurantes de backup. Chegando lá 2 horas, não se preocupe, eu tenho aqui outras opções, vamos para o outro restaurante e tal. Apertou, você pode até ligar para o restaurante dali e falar assim, olha, como é que está aí a fila de espera? Com certeza. Tá bom, e você vai gerando essas possibilidades. O que acontece? Você, tá bom, não foi no restaurante preferido dela, mas não perdeu a noite, não brigou, calma, temos a solução. O que você fez nessa situação? Você focou na solução. Então, na primeira vez, você focou no problema. E não tem como resolver o problema, não tinha como
você resolver ele, como é que você vai fazer para não ter as 2 horas de espera? Não tem jeito. Agora, quando você foca na solução, você abre um campo de alternativas gigante. E aí, ao invés de voltar para casa brigado, sem ter aproveitado a noite, você volta muito mais tranquilo, conversando, você teve uma noite extremamente agradável. E um outro dia, aí sim você liga com antecedência, reserva e vai naquele restaurante. Não, com certeza. Agora eu entendo o que o seu chefe disse quando ele falou para você olhar de fora, né? Olhar do espaço. Ele queria que você olhasse o amplo, né? Olhasse o problema todo, a solução, focando até numa solução de primeira não imaginada, né? Foi isso que você conseguiu, né? Negociou ali não só o preço, como envolveu outros produtos e conseguiu um acordo que foi bom para todo mundo. É fantástico isso, né? Um pouquinho de criatividade e olhar de longe. Acho que isso ajuda muita gente. Bacana. Isso pode fazer a diferença. Então, quando você tem dentro das negociações, que a gente chama de negociações comerciais, talvez seja um caso mais prático para alguns dos nossos, alguns da nossa audiência aí, você trata com o cliente fornecedor. Nesse momento, o que você tem que fazer para fazer o bolo crescer é não olhar simplesmente para o problema, mas olhar para o todo. Então, no meu caso que eu contei, ao invés de focar naquele produto que estava dando prejuízo e, consequentemente, eu precisava do aumento, eu busquei o negócio com aquele cliente como um todo. Então, eu olhei o todo. E nessas negociações comerciais que a gente tem que buscar isso também. Então, que tipo de outros produtos estão envolvidos? Que tipo de outros produtos novos vão surgir na mesa? E aí você começa a gerar essas oportunidades. Então, a proposta que eu faço para vocês é, ao invés de simplesmente dizer não na negociação, vocês têm que ir além. Então, se surge uma proposta, ao invés de falar não, fala o seguinte: ok, eu poderia aceitar a sua proposta desde que você fizesse outra coisa importante para mim. Claro. Entendeu? Você começa a olhar a negociação de uma forma diferente. E ao invés de só falar não, e o não sempre vai causar um certo bloqueio na negociação, você começa a ir além. Ok, eu acho que eu consigo fazer o que você está propondo, desde que você também faça essa outra coisa aqui que é importante para mim. Então é aí que você vai gerar essas alternativas. Fez todo sentido, com certeza. Eu entendi, eu acho que a gente está construindo um raciocínio bastante lógico aqui. Acho que ficou claro para a nossa audiência que a gente precisa superar essa ideia de que o bolo é fixo. Mas aí me veio uma dúvida, uma questão. Eu preciso gerar opções, né? Enxergar além do bolo. Mas como é que eu vou conseguir gerar valor para outra parte e ainda assim olhar para os meus interesses? Afinal, é uma negociação. Tem alguma estratégia para ajudar a nossa audiência a fazer isso? Sim, negociação sempre é baseado em estratégias e princípios. Então sempre existe, principalmente quando a gente fala da negociação de ganhos mútuos, da resolução conjunta de problemas, sempre existem estratégias que a gente pode utilizar. E o que você falou é interessante, quando você fala de valor, criar valor para o outro lado. Por quê? Muitas vezes a gente entra na negociação e a gente tem que acabar com isso, de uma vez por todas. Não dá para entrar numa negociação querendo ganhar e para isso vem do outro lado perder. Tem que acabar isso. Se você entra com esse mindset na negociação, as coisas não vão fluir e o resultado não vai ser bom. Não vai ser o melhor resultado que você vai obter, seja nessa negociação, seja nas próximas. Então a primeira coisa, a gente tem que acabar com esse mindset de que, olha, para eu ganhar, você tem que perder. E aí a gente volta na questão de agregar valor, de criar valor. Porque na verdade aumentar o bolo nada mais é do que você criar valor. Agora, muitas vezes o valor, o que o outro lado considera valor, para você é uma coisa simples, é uma coisa barata de se entregar. Então, o que você precisa é buscar o que é valor para o outro lado.
para que você possa, dentro das tuas possibilidades, gerar esse valor para o outro lado, mas ao mesmo tempo preservando os teus interesses. O ideal é maximizando os teus interesses. Essa é a questão interessante. E a primeira recomendação nesse sentido é criar confiança, gerar confiança através do compartilhamento de informações. E essa é uma questão extremamente contraintuitiva. Por quê? Quando a gente pensa em compartilhar informações, a gente, dentro da negociação tradicional, você fala assim, olha, se eu compartilhar informações, eu estou me abrindo, eu vou ficar mais frágil, vulnerável dentro da negociação e o outro lado vai se aproveitar disso. Só que a coisa não funciona dessa forma. Veja que o que a gente está querendo? A gente está querendo criar valor para o outro lado. Para criar valor para o outro lado, a gente tem que entender claramente quais são os interesses, o que o outro lado deseja, o que o outro lado precisa. À medida que a gente compartilha informações, o que acontece? Em primeiro lugar, a gente deixa claro para o outro lado o nosso interesse, então é importante que ele saiba claramente qual que é o nosso interesse e quais são as consequências de não se chegar a um acordo. Porque toda negociação tem isso, se você não chega a um acordo, isso tem consequências. Isso não tem nada a ver com ameaçar ninguém. As consequências de um não acordo, elas vão acontecer de qualquer forma. E isso é ruim para os dois lados. Sempre. Quando você começa a compartilhar essas informações, a primeira coisa que você faz é deixar claro quais são as consequências. Ou seja, você deixa claro o que é teu interesse e as consequências do não acordo. Segundo lugar, você gera um efeito extremamente interessante. À medida que você compartilha informações, o outro lado também passa a compartilhar informações. Isso gera um efeito que é o efeito da reciprocidade. Porque à medida que você compartilha, o outro lado se sente na necessidade de também compartilhar informações com você e quando ele se abre, você passa a conhecer os interesses dele. Um outro efeito que acontece quando você compartilha as informações, você gera confiança. E a confiança é fundamental para se chegar a um bom acordo dentro da negociação. E isso vale para qualquer coisa. É muito melhor você fechar um acordo com alguém em quem você confia do que em alguém que você está olhando e fala assim, pô, esse cara está escondendo alguma coisa de mim. Se ele está escondendo alguma coisa de mim, é difícil eu ficar confortável de fechar um acordo. Eu não quero fechar um acordo com quem está escondendo as coisas. E não compartilhar a informação, o que você está fazendo é escondendo as coisas. Você não gera confiança, você gera desconfiança. E isso é completamente contrário ao que a gente precisa para chegar ao acordo, que é o nosso objetivo. Você pode até me perguntar o seguinte, olha, mas eu devo abrir todas as informações? Tem informações que são confidenciais, que você não pode falar, porque essas informações envolvem outras consequências além da negociação. Você tem que ter bom senso. Negociações confidenciais não podem ser abertas dentro de uma negociação, porque elas não podem ser abertas em hipótese alguma, não é só dentro da negociação. Elas são informações confidenciais, você não deve abrir. Então você tem que ter o bom senso. O que não dá é para você chegar numa negociação, achar que não vai compartilhar nenhuma informação e acha que vai chegar a uma confiança. E confiança é tudo. Eu desafio vocês a pensarem, a fazerem uma reflexão de quando vocês vão comprar um produto, comprar alguma coisa que seja importante. Vai comprar, sei lá, um remédio, por exemplo, manipulado. Você não chega numa farmácia que você está passando, olha e fala, pô, essa farmácia é legal, eu vou comprar aqui. É um remédio, envolve a tua saúde. Você quer comprar de alguém que você confie, de uma farmácia que você confie. Não funciona assim? Agora, por que então dentro da negociação a gente não pode imaginar a mesma coisa? É muito mais fácil você fechar acordos com quem você confia. Nossa, isso faz realmente todo sentido.
Quando você fala de confiança, eu já fico pensando que é muito complicado a gente negociar alguma coisa, qualquer que seja ela, com quem a gente não confia. Acho que todo mundo aqui já teve alguma situação em que foi comprar alguma coisa e vem aquele vendedor com aquele papo e aí você fala, nossa, eu não tô sentindo firmeza no que ele tá falando, ele quer me vender alguma coisa que eu nem quero comprar ou tá inventando utilidades para aquilo só para vender. Imagino que numa negociação comercial deva ter esse tipo de coisa também. Por isso é importante compartilhar as informações dentro das possibilidades, claro. Mas você falou que essa era a primeira recomendação. E a segunda, qual é? A segunda recomendação é fazer perguntas. Também é uma coisa contra-intuitiva que a gente vai falar aqui agora. Perguntar para outra parte? Exatamente. O que você está buscando? Você não está buscando conhecer os interesses, os desejos, as preocupações do outro lado? Que forma melhor que você tem de fazer isso, senão fazendo perguntas? A questão é que você tem que estar aberto a ouvir. E aí vem a questão contra-intuitiva. A gente imagina que o bom vendedor, o bom negociador, ele é aquele que fala muito. E na verdade não é, porque o cara que fala muito, ele não escuta o outro lado. E ele não consegue gerar valor e buscar soluções que atendam o outro lado. O bom negociador é aquele que tem uma medida para isso. Então, é o cara que escuta, ele faz as perguntas e escuta de fato o que o outro lado está falando. A forma de fazer as perguntas também é muito importante, porque muitas vezes a gente faz perguntas fechadas. Perguntas fechadas são perguntas que induzem o outro lado a responder sim ou não. Então, quando você faz uma pergunta desse tipo, você vai receber um sim ou não. E isso não faz com que a comunicação flua. Então, você tem que usar perguntas abertas, que fazem com que o outro lado realmente dê respostas dissertativas, e não só um sim ou não. Então, você vai usar os pronomes que a gente está acostumado. Quem, como, quando, por quê, por que não. Então, essas são formas de você fazer perguntas abertas que vão fazer com que o outro lado realmente dê respostas que você consiga identificar os valores, os interesses que a outra pessoa tem. E para isso é importante ouvir, né? Claro. Então a gente tem que parar de tentar adivinhar o que o outro quer, até porque ele vai querer uma coisa que não é a mesma coisa que eu, e perguntar claramente para ele. É isso. Você vai ter uma fase da negociação em que você vai preparar sozinho. Uhum. E nesse momento você tem que fazer a tua análise e vai, de fato, tentar chegar a quais são os interesses dele sozinho. Então você vai realmente pensar, elucubrar e vai chegar a interesses. Mas depois, uma segunda fase, você de fato vai ter que confirmar aquilo. Então você vai ter que fazer perguntas, não resta dúvida. Entendi. E tem alguma outra recomendação que possa ajudar nessa construção de uma estratégia para descobrir ali qual é o interesse do outro e aumentar o bolo fixo? Sim, tem a última estratégia que eu queria deixar para a nossa audiência hoje, que é a de fazer várias ofertas simultaneamente. O que acontece numa negociação normalmente? Você tem lá as suas propostas. Então você vai e faz uma proposta. Aí o outro lado fala não. Aí você vai e faz uma segunda proposta que já estava preparada. O outro lado fala não. Aí você vai fazendo propostas até o outro lado falar sim. O que acontece é que cada vez que o outro lado responde não, isso gera um sentimento negativo para a negociação. E aí começa a ficar mais pesada a negociação. Porque o outro lado vem falando não. Psicologicamente, o que acontece do outro lado? Ele começa a falar não, o outro lado começa a pensar assim, esse cara só está interessado no lado dele, esse cara não está vendo o meu lado. E numa negociação, se o outro lado está só interessado no lado dele, você não quer fechar a negociação. Não funciona assim. Se você não tiver algum ganho numa negociação, por que fechar a negociação? Não faz sentido nenhum. Claro. Então, toda vez que você faz uma proposta não, você gera esse sentimento dentro da negociação. O que você faz para quebrar isso?
você pensa em várias propostas. Você pensa em, sei lá, 3 propostas que sejam propostas diferentes, que tragam ganhos diferentes para o outro lado, mas que tragam para você, que atendam os seus interesses da mesma forma. Claro. São 3 propostas que, do teu ponto de vista, são propostas iguais, mas para o outro lado você aborda a situação de forma diferente. Quando você faz isso, você gera um efeito positivo no outro lado. Por quê? O que acontece? O outro lado, psicologicamente, ele enxerga o seguinte, e às vezes não é consciente, tá? Quando eu falo psicologicamente, eu quero dizer inconscientemente. O outro lado enxerga você como alguém que está querendo resolver o problema. Pô, o cara trouxe várias propostas, ele de fato tem intenção em resolver o problema. Pô, se ele quer resolver o problema, vamos junto. Então você gera esse sentimento no outro lado. Então trazer várias propostas, múltiplas propostas simultaneamente é extremamente positivo dentro da negociação. E de novo você volta na questão de aumentar o bolo quando você faz isso. Eu entendi. E também acho que sai um pouco daquela coisa de que vem uma sequência de propostas, eu digo não, 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 é quase que óbvio que para a próxima eu também vou dizer não. Quando você oferece um conjunto de propostas, intuitivamente, ali na parte psicológica do negociador, talvez ele tenha que escolher alguma, né? Ele fica com a ideia de que não, eu vou escolher alguma dessas opções. Não sei se é isso. Sem dúvida, sem dúvida. São todos efeitos psicológicos inconscientes que você acaba gerando para o outro lado. Então você vê, só de eu falar isso, você começa a imaginar a situação e já começa a se sentir dessa forma. Então, pô, vou ter que escolher, são múltiplas opções que eu tenho. Então você está dando muito mais opções, né, pro outro lado. E isso é interessante numa negociação. E é curioso que tudo isso é muito simples, né? Você vê que de qualquer forma o negociador teve que pensar em 3 ou 4 propostas. Então a forma que ele vai apresentar essas propostas para o outro é uma coisa simples de fazer, né? Então sabendo disso fica muito mais fácil negociar. Sem dúvida. É uma coisa que dá trabalho? Dá trabalho, mas dá menos trabalho do que você arrastar uma negociação por semanas ou meses sem caminhar, ficar empacado. Chegar a lugar nenhum ou chegar num resultado ruim. Exatamente, isso acontece com frequência. Agora, eu volto no que eu falei anteriormente. A primeira coisa para você poder fazer negociações desse tipo é você mudar o mindset. É parar de entrar numa negociação para competir, para ver quem vai ganhar e perder, entrar numa negociação realmente para obter ganhos mútuos. Esse é o primeiro passo, não tem jeito. Fantástico. Eu acho que essa questão do bolo fixo traz muita reflexão positiva para os negociadores, né? Pode trazer muitos ganhos se a gente parar realmente para refletir sobre isso. Sem dúvida. Eu acho que quebrar esse mito do bolo fixo não é uma coisa simples, né? Ele parece ser, ou até é simples, mas é trabalhoso, porque a gente é treinado desde a infância que uma negociação é ganhar e perder. Mudar esse mindset é uma coisa que dá trabalho para a gente, mas é a melhor forma que a gente tem para buscar os melhores resultados. Então, vamos dizer, a proposta que eu deixo aqui para a nossa audiência sempre vamos olhar para o bolo como se ele não fosse fixo. E a pergunta que a gente se faz em toda e qualquer negociação, o que eu faço para aumentar esse bolo? Quando eu fizer esse desafio para mim mesmo, a gente vai ver que a gente vai começar a gerar resultados que a gente não imaginava que seriam possíveis até aquele momento. Puxa, que bacana. Eu acho que o nosso papo hoje foi super produtivo, eu pelo menos aprendi muito e acho que se a nossa audiência conseguir refletir um pouquinho sobre isso, aplicar um pouquinho as estratégias que você comentou aqui, eu acho que todo mundo vai ter resultados realmente muito melhores nas negociações. É isso aí. Foi muito bom, obrigada. Olha, esse foi o episódio de hoje, nós conversamos aqui sobre o mito do bolo fixo. Se você quiser conferir o que nós conversamos nos outros episódios, basta acessar as redes sociais do Alexandre. O link está aqui na descrição desse vídeo. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Até a semana que vem. Até lá.